João 15. Eu quero destacar alguns versículos da nossa reflexão de hoje. Versículo 2. Vamos ler juntos o versículo 2? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente percebe aqui que é imperativo a todo cristão frutificar. E Jesus está interessado que os seus discípulos sejam frutíferos, porque ele diz que todo que dá fruto limpa, cuida bem para produzir mais ainda. E não apenas fruto, mas o fruto com abundância. E no versículo 5 também ele vai dizer que quem permanece nele dá muito fruto, não apenas fruto, mas muito fruto. E o versículo 8, reiterando a afirmação de Jesus de que ele nos designou para que a gente produza mais fruto. Ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E o 16, que eu não li, mas o 16 diz assim: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. Então, há interesse da parte de Jesus de que a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos sejam frutíferos. Embora seja essa a vocação da igreja, seja esse o interesse, seja essa a ordenança de Jesus, a gente sabe que existe muita gente se sentindo inútil na obra de Deus. Gente desencontrada, mesmo dentro da igreja, mas desencontrada, sem saber realmente qual é o seu lugar, sem encontrar o seu espaço. Assim como existia naqueles dias, e existem outros que estão ocupando inutilmente os lugares nos bancos do templo, porque não se identifica com o ramo da videira, não vive de fato como alguém que está ligado à videira. É uma vida infrutífera aqui no mundo. Isso é importante a gente levar em consideração. E uma outra consideração importante, além da imperativa necessidade da gente frutificar, é sobre a natureza do fruto que produzimos no reino de Deus. Todas as expressões aí de fruto aparecem no singular. E a gente vai percebendo, tanto nesse texto como em outros textos, que o fruto que devemos produzir no reino de Deus é da mesma natureza do fruto que Jesus produziu. Então, quando a gente produz o que Jesus produziu, a gente está produzindo. Por isso, há uma singularidade na unidade deste fruto e na natureza dele, até na palavra fruto, em todos os versículos, como em Gálatas 5 também, versículo 22, sempre aparecendo no singular. O fruto do Espírito. Não diz os frutos, mas o fruto do Espírito. Então, é da mesma essência. É fruto de qualidade, de sabor e de utilidade. É isso que devemos produzir na igreja, devemos produzir no reino de Deus. Então chegamos a uma terceira consideração, que será o cerne da nossa reflexão nesta manhã. Se nós fomos chamados, designados, encorajados, vocacionados para produzir ou produzirmos frutos, o que nos impede de produzir esse fruto, de produzirmos estes frutos? Se a natureza da nossa vocação é produzir bons frutos para a glória de Deus, por que nós não produzimos tantas vezes como
o Senhor diz que nós devemos produzir. Eu quero ser bem objetivo e não falar por parábolas nesta manhã, mas no tempo que tem para falar, esses próximos 20 minutos, falar de forma muito direta, sem rodeio, sobre estes empecilhos. Primeiro deles, o que é que impede da gente viver conforme a nossa vocação e produzirmos frutos para a glória de Deus? Primeiro, a desobediência. Uma vida de desobediência. Israel, que foi a vinha plantada pelo Senhor, a Bíblia diz que Deus esperava que Israel produzisse bons frutos, mas como eu disse já para os irmãos, produziu frutos podres. Então faltou em Israel uma vida de obediência. O crente que não tem uma vida frutífera, com certeza é porque ele está em rebeldia. Ele é rebelde à voz de Deus, às ordens de Deus, ao chamado e à vocação de Deus para a sua vida. Salmo 50, que foi um salmo que lemos durante essa semana, nesse salmo o Senhor repreende o seu povo, e ele diz que não repreende por causa dos holocaustos, mas porque o seu povo odiava a sua disciplina e virava as costas para a sua palavra. Israel foi um povo rebelde, que desprezou, que tratou a palavra de Deus como coisa sem nenhum significado. E aí o Senhor continua dizendo, você vê um ladrão, falando do seu povo, numa linguagem um pouco diferente da nossa versão, mas ele diz assim, você vê um ladrão e já se torna cúmplice, e com os adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade, sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Aí o Senhor diz assim, ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Deus está repreendendo a rebeldia, a dura cerviz, este espírito de resistência, de desobediência à palavra dele, quando desconsideramos, quando tratamos com indiferença, quando não temos prazer na lei do Senhor, com certeza não produziremos um fruto agradável a Deus. Este é um assunto que a gente tem tratado bastante aqui na igreja. Segundo lugar, o que tem impedido o povo de Deus de frutificar é a religiosidade de mais e santidade de menos. Isso também é muito parecido com o que acontecia com Israel nos dias de Jesus. Jesus condenou em Israel o espírito de religiosidade. Quando ele chegou no templo, aliás, antes de entrar no templo, nós estudamos isso aqui em vão. O povo ovacionava, colocava suas vestes na entrada da cidade, ramos de árvores eram colocadas e Jesus entrou como rei, recebendo o aplauso do povo. Mas logo que ele chega em Jerusalém, ele chora. Logo que ele chega em Jerusalém, ele expulsa os vendilhões do templo, porque estavam fazendo da casa de oração, da casa do Pai, uma casa de negócios. E depois, quando ele sai de Jerusalém, ele amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti, porque a figueira estava cheia de folhas. E Jesus vai até a figueira porque esperava ver nela fruto, mas só tinha folha. E isso é interessante porque nos leva a uma reflexão, se a nossa vida também não está, quando inspecionada pelo próprio Jesus, quando Jesus vem até nós, será que ele tem encontrado mais do que a religiosidade a que estamos acostumados? Será que não existe também nos nossos dias muita religiosidade e muito pouco de santidade, de devoção, de consagração das nossas vidas ao Senhor? Então a gente vê aqui Jesus amaldiçoando a figueira sem fruto, que era esta a realidade de Israel. Israel não tinha a verdadeira espiritualidade.
Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Jesus continua procurando fruto de santidade no seu povo. Jesus continua com fome de santidade. Ele quer se alimentar deste fruto na nossa vida, no nosso viver, muito mais do que religiosidade, muito mais do que as ofertas que nós depositamos nos gasofilácios, muito mais do que os sacrifícios que nós oferecemos a Deus, muito mais do que a roupa que nós usamos e a nossa vinda até um templo, um lugar de culto. O Senhor está interessado pela nossa santificação. Ele está interessado que nós vivamos realmente uma vida que agrade a Ele. Israel não frutificou porque tinha religiosidade demais, santidade de menos. Isso tem impedido também a frutificação no meio do povo de Deus. A desobediência, a falta de santidade. Terceiro lugar, uma vida infrutífera na vida, a vida infrutífera de muitos crentes se explica por existir neles pecados não confessados. Isso também é uma preocupação, uma situação muito séria. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que acontece? Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então o que acontece, irmãos? Se temos na nossa vida pecados camuflados, uma vida dupla, se servimos a Deus no domingo, mas durante a semana, os dias da semana, servimos o mundo, servimos a nós mesmos, vivemos uma vida mundana, completamente alheia à santidade e à nossa vocação, nunca seremos bem-sucedidos, porque a palavra de Deus é muito clara. O que a palavra diz? Tantos textos que falam a esse respeito. O profeta Isaías diz, o Senhor está dizendo através do profeta: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, quando há pecado, o que esfria a nossa relação com Deus, o que nos torna pessoas infrutíferas diante de Deus, uma destas causas é exatamente pecados não confessados. E preste bem atenção, não é pecado, porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas tem muita gente que não resolve o problema do pecado. Ele prefere continuar com o pecado do que se humilhar diante de Deus. Ele prefere continuar com o pecado do que abrir o coração e com quebrantamento e com sinceridade de alma dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu fiz aquilo que não agrada aos teus olhos. Davi cometeu pecados graves contra o Senhor. E ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Enquanto ele vivia essa angústia, gemidos de alma, sequidão de estio, uma vida infrutífera. Por quê? Porque ele estava guardando. Ele estava tentando racionalizar o seu pecado. Ele não foi sincero para com Deus. E isso impede uma vida de frutificação. Quando a gente vive em desobediência, em completa irreverência, descaso com a lei do Senhor, quando a gente tem atos, expressões de religiosidade, mas não tem vida de santidade, quando a gente não reconhece que pecado é coisa séria e que tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro, e continua vivendo no pecado, camuflando o pecado, vivendo uma vida dupla, isso também impede a frutificação. Porque não estamos vivendo de acordo com a nossa vocação. Também por causa de pecados não confessados diante de Deus. Quarto lugar, ressentimentos. Muita gente tem uma vida seca, sem fruto, porque alimenta no seu ser interior mágoas, ressentimentos contra os seus irmãos. Isso impede o fruto do Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa levar muito a sério. Quem não perdoa
não tem paz. Quem não perdoa não é feliz. Quem não perdoa não tem vida. Quem não perdoa não tem alegria. Quem não perdoa não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. Quem não perdoa sofre aquilo que o próprio Jesus contou na parábola do credor incompassivo. Ele carrega sobre si verdugos na sua alma, angústias na sua alma, sofrimento, ressentimentos. Esta é uma das razões porque muita gente não está frutificando para a glória de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 14 até o versículo de número 17, o 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E continua dizendo: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Olha o que diz aqui: raiz de amargura perturba, causa perturbação, causa sofrimento, e ainda diz assim: por meio dela muitos sejam contaminados. Uma alma, uma vida que não perdoa, não é frutífera, porque é oprimida, é prisioneira dos seus próprios sentimentos, das suas mágoas, do seu ódio, do seu rancor. Então não tem como frutificar para Deus. Como a gente pode ser frutífero? Como a gente pode ser saudável emocionalmente? Como a gente pode ter paz com os irmãos, ter paz com Deus, se a Bíblia diz que quem odeia está nas trevas? Se a Bíblia diz que quem guarda amargura vive uma vida perturbada. Como frutificar? Se a Bíblia diz que até quando oferecemos uma oferta a Deus, se nos lembramos que temos alguma coisa contra o irmão, ou o irmão tem alguma coisa contra nós, devemos buscar este irmão e reconciliar com ele antes de oferecer a oferta. Então muita gente não é frutífera na casa de Deus porque guarda ressentimento, está adoecida por dentro, adoecido por dentro, e isso com certeza impede que tenha uma vida frutífera para a glória de Deus. Quinto lugar, irmãos, já falamos de desobediência, falta de santidade, pecados não confessados, ressentimentos. Mas vamos mais fundo na questão. Precisamos de uma reflexão como esta, diante da clareza da palavra de Deus, ir na raiz, cortar o mal pela raiz. É uma cirurgia mesmo. Alguma coisa tem que ser podada, alguma coisa tem que ser arrancada, para que a vida possa fluir e o fruto venha. Em quinto lugar, muitos crentes não frutificam na igreja por causa da permanência em maus caminhos. Permanência em maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Esse texto nos ensina muitas coisas, mas uma delas que às vezes passa desapercebidos a nós é que crente, povo de Deus, também anda em maus caminhos. A gente pensa que os maus caminhos são apenas para aqueles que não conhecem a Deus e que estão vivendo nos seus próprios caminhos. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o povo dele, é Deus dizendo que o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos para que possa ser sarado. Ele diz: então eu ouvirei, então eu sararei, então eu curarei. Ou seja, quando o povo de Deus abandona os caminhos maus, esse povo é curado, esse povo é sarado. Esse povo é frutífero, esse povo louva a Deus com alegria. A presença de Deus é manifesta no meio dele. A glória de Deus resplandece num povo que se converte dos seus maus caminhos. As orações são respondidas. É isso que o texto está dizendo. Esse texto nos alerta, meus irmãos, sobre isso. E que maus caminhos são estes?
como a nossa reflexão não termina aqui, eu vou falar apenas alguns exemplos. Esse texto nos alerta, não só para o fato de que, sendo povo de Deus, podemos andar em maus caminhos, mas podemos analisar que maus caminhos são esses. E eu aponto aqui alguns desses maus caminhos. Prática de vícios mundanos, como bebedices, glutonarias, prazeres carnais. São maus caminhos. Muitas vezes o povo de Deus se envolve nessas práticas. Em envolvimento com jogos de azar e apostas. Quantos crentes que a gente ouve falar que estava fazendo apostas, participando de jogos, e mesmo sabendo que é pecado, a avareza, o apego, a falta de temor a Deus, faz que muitos continuem nestas práticas, apostando não só na loteria, apostando em jogos, apostando em tantas outras práticas que existem por aí de apostas, e às vezes o crente se envolve nisso. Isso é um mau caminho. Isso não atrai a bênção de Deus. Mentira para levar vantagens, como por exemplo, mentir para aposentar, mentir para se livrar da multa no trânsito, mentir para conseguir um emprego, mentir para não ficar mal com o líder político, mentir com falsas promessas. São maus caminhos, que às vezes não são tão maus aos nossos olhos, porque vão nos trazer benefícios. E será que os benefícios que nos vêm através de práticas pecaminosas e de uso de artifícios condenados na palavra de Deus, será que eles vão trazer bênção para a nossa vida? Nós podemos ser frutíferos quando estas práticas se tornam comuns, quando estes vícios se tornam comuns nas nossas vidas. Vícios em jogos como baralho. Pesquise, meus irmãos, quantas famílias da igreja, olha a história pregressa de muitas famílias, quantas famílias que ficaram pobres por causa do baralho. Quantos casamentos destruídos por causa do baralho. Quantos filhos passando necessidade por causa dos vícios, dos viciados em baralho. Você já parou para refletir sobre isso? Você acha sensato, por exemplo, um crente ir para uma roda de escarnecedores, passar uma noite jogando baralho, deixando sua esposa em casa, deixando seus filhos em casa, chegando às madrugadas em casa, num ambiente onde só tem falatórios da vida dos outros, conversas de pornografia, um ambiente onde com certeza Deus não está. Será que é sensato? O crente que tem esse tipo de conduta, ele vai ter uma vida frutífera mesmo? Você acha que é sensato um crente ir para um bar jogar baralho ou jogar dominó na roda dos escarnecedores, onde se ouve de tudo, nas rodas de cerveja, de bebedeira e de coisas profanas, e o crente viver ali dentro, passar noites neste ambiente? Aí você fica pensando, por que eu não sou um crente melhor? Por que a igreja não é melhor do que o que ela está sendo? Por que os nossos cultos e a nossa vida não atrai mais a glória de Deus? Porque nós estamos muitas vezes envolvidos em maus caminhos, e tudo isso é mau caminho. Baralho está sempre associado com adivinhações e muitas maldições. E há alguns irmãos que ainda acham que não tem problema. São práticas pecaminosas, são maus caminhos. E o mundo está aí para testemunhar que estes caminhos são caminhos de destruição, são caminhos de morte, são caminhos de empobrecimento, são caminhos de maldição, que tem levado muita gente à morte, que tem amaldiçoado a vida de tanta gente. Quando Jacó estava de volta para Betel, Deus o chama de volta. E quando Deus o chama de volta, Jacó toma uma decisão na sua vida. Ele chama a sua família e diz assim: lançai fora
os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tinha coisas estranhas na família de Jacó. E agora havia um chamado de Deus para ele. E ele precisava abandonar estas práticas. O que não era fruto da obediência, o que não era fruto da santidade, o que não era fruto de uma vida de transparência, aqueles arranjos mal feitos para levar vantagem, as coisas camufladas e escondidas como um ídolo que a sua própria esposa havia escondido de olho no que aquele ídolo poderia produzir como benefício material. Ele diz assim: agora nós vamos para a casa de Deus, para a presença de Deus. É o momento de limpar a nossa família. É o momento de purificar as nossas vidas. É o momento de mudar as nossas vestes, de mudar a nossa conduta, de mudar a nossa maneira de ser. É o momento de abandonar o pecado para viver na presença de Deus. Por quê? Você não tem sido frutífero? Por que que nós, como crentes, não temos vivido uma vida frutífera? Se Deus diz, quem permanece em mim e eu nele, Jesus diz, esse dá muito fruto. Eu tenho 12 pontos aqui. Por que que nós, como crentes, não frutificamos? E eu vou parar hoje no 5º, porque nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical. Mas só para você saber, no próximo eu quero continuar falando, se Deus permitir. Muitos não crescem espiritualmente, não são produtivos pelo mau uso da liberdade cristã. Aqui eu quero tratar um pouco sobre entretenimento, bebida alcoólica, festas, diversão. Será que estas coisas estão contribuindo para a nossa santidade? Ou será que estas práticas não têm sido um empecilho para o nosso crescimento espiritual? São 12 pontos que eu levantei aqui, dentro da realidade da nossa igreja. Eu não estou falando da igreja dos outros, não. Da nossa igreja. Aquilo que está impedindo muitos de terem uma vida frutífera. E daí que eu disse, nós precisamos ser cirúrgicos. Porque a Bíblia diz que quem está em Jesus dá fruto. Se não está dando fruto, é preciso fazer uma limpa da nossa própria vida. De joelhos, humilhados, diante de Deus, cada um julgar a si mesmo. O que é que está me impedindo de ser um crente melhor? O que é que está me impedindo de viver para a glória de Deus? Como a sua palavra diz que eu tenho que viver. Próxima escola bíblica, se Deus nos permitir, eu vou para os outros 6 pontos, para a gente tratar dessas questões. Oremos ao Senhor. Senhor, nos abençoe nesse momento tão importante, quando vamos continuar estudando a Tua palavra. Que o Senhor traga conserto, restauração. Tudo aquilo que o Senhor não colocou na nossa vida, que tenhamos a humildade de reconhecer e a coragem de dizer, Senhor, corta, ainda que vai doer. Me ensina a amar a Tua disciplina. Me ensina, meu Deus, a ter zelo pela Tua palavra. Que seja esta a oração da igreja na continuidade do estudo na classe. O Senhor continue tratando com os nossos pecados e com a necessidade de arrependimento diante de Ti. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Classe dos jovens, hoje eu vou ficar com a classe dos jovens, tá bom? Podemos nos dirigir para as classes, os homens vão ficar aqui, nesse ambiente.